Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre gêneros literários, logo depois da vinheta. Bom, galera, eu não costumo fazer muito esse tipo de vídeo aqui no canal e tal, eu geralmente faço mais comentários mesmo sobre os livros que eu leio, mas como alguns de vocês já sabem, eu estou fazendo letras, estou fazendo curso de letras na faculdade. E assim, foi uma coisa que eu me encontrei demais. Eu adoro ler, eu adoro trabalhar com idiomas, eu adoro trabalhar com a linguagem, então letras pra mim foi um negócio muito bom, sabe? E uma das coisas que a gente está trabalhando esse semestre em letras é teorias da literatura e tudo envolvendo literatura. A gente começou o semestre com literatura, então pra mim, que sou apaixonado pela literatura, afinal de contas eu tenho um canal literário, foi muito bom. E eu resolvi trazer aqui pra vocês algumas coisinhas que eu achei bacana no curso. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me falem aqui no comentário, deem o joinha, que aí futuramente, quem sabe, eu faço mais vídeos nesse estilo sobre o que eu tô aprendendo na questão de literatura na universidade. Uma das coisas que eu sempre errei, que eu percebi agora fazendo faculdade, é relacionado aos gêneros literários. Eu achava que, tipo, YA, épico, fantasia, tipo, romance, eu achava que eram todos gêneros, romances eróticos, livro de vampiro, eu chamava isso de gênero. E não é, na verdade. Gêneros literários existem só três, que é o gênero narrativo, nós temos o lírico e nós temos o dramático. E é sobre esses três gêneros e os seus subgêneros e as categorias que temos aqui que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês. O primeiro gênero, que é o gênero narrativo, ele nos traz uma história estruturada, ele nos conta uma história. E ele geralmente é em prosa, não necessariamente é em prosa, mas geralmente ele é em prosa. E esse gênero narrativo, gente, ele é subdividido em três subgêneros, na verdade, que é o romance, a novela, o conto e tem mais alguns outros aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os que eu acho mais interessantes, ok? Sobre as subdivisões mais interessantes do gênero narrativo. Em primeiro lugar, nós temos o romance. O romance tem um grande enredo, ele tem um grande enredo complexo, sabe? Aquela coisa que é complexa. Really, Queen? Assim, ele tem marcas temporais, ele tem muitos cenários, ele tem muitos personagens, e o enredo dele é uma coisa integral, uma coisa, tipo, que trabalha todos esses núcleos, todos esses personagens, todo esse enredo complexo. Um exemplo de romance que nós temos é o nosso querido A Game of Thrones, ou A Guerra dos Tronos, ou As Crônicas de Gelo e Fogo. Esses livros escritos pelo George Martin são romances, até mesmo O Senhor dos Anéis, do Tolkien, todos estes são romances. Aí entra naquela subdivisão, sabe, que eu falei ali, naquelas categorias, nessas ramificações. Por exemplo, Game of Thrones é um romance fantástico, então... Mas é romance, sacou? Romance não é só romântico com casalzinhos e tudo mais. Então, no subgênero romance, nós temos Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis e por aí vai. Depois, nós temos o subgênero novela, que é uma narrativa mais fechada, sabe? Uma narrativa mais objetiva e bem mais breve. Um exemplo de novela que nós temos, e quem escreve bastante novelas, é o Stephen King. Aqui eu trouxe o Tripulação de Esqueletos, porque O Nevoeiro, o livro do King, aqui a história que inicia o livro de contos, O Nevoeiro, ele é uma novela escrita pelo King, assim como O Corpo, que gerou o filme Conta Comigo, ou A Redenção de Shawshank, acho que é isso, que deu origem àquele filme O Sonho de Liberdade. Todos esses são novelas escritas pelo King, e o King escreve muitas novelas, até mesmo o Dr. Sleep, o Revival, são considerados novelas por ele. Até mesmo porque não tem muitos personagens, digamos assim, não tem muito... as tramas não são tão complexas, e eles são bem mais pequenos do que os romances normais. Depois, ainda no subgênero romance, nós temos contos. Eu trouxe aqui para exemplificar o Mausoléu, do Duda Falcão, que já tem resenha aqui no canal, vocês sabem o quanto eu gostei desse livro.
mas nós podemos citar também Clarice Lispector, que escrevia muitos contos, Paul Richard Hugo, com contos de alguns lugares. Nós temos... qual outros contos aqui que eu posso falar para vocês? O próprio King escreve muitos contos. E o conto é uma narrativa bem intensa de conteúdo, assim, tem muito conteúdo, mas ela é muito, muito breve, muito, muito curta mesmo, sabe? Não passam de, geralmente, 50 páginas. Se passar ainda mais do que isso, se chegar a 100 páginas já é novela. Mas os contos são maravilhosos, eu adoro contos, na verdade. E contos são muito amorzinho. Depois nós temos o subgênero épico, que, como eu falei no início, que nem toda narrativa é em forma de prosa, temos aí um exemplo. O épico geralmente é em forma de verso, e ele trata sobre histórias de um povo, ou fala sobre a exaltação de um herói, e ele geralmente se passa no passado bem distante. Nós temos como exemplo a Divina Comédia, do Dante Alighieri, nós temos a Ilíada e a Odisseia, do Homero, temos também o Paraíso Perdido, do John Milton. Todos esses são livros, todos esses são narrativas épicas, e valem muito a pena serem conferidas, apesar de ser bem antigas. E por último, mas não é o último subgênero narrativo, mas é o último que eu vou falar aqui, que me interessa bastante também, são as crônicas. Crônicas são histórias curtas e rápidas que geralmente nos remontam ao dia a dia. Cronistas muito famosos que eu posso citar aqui é a Fernanda Torres, que eu adoro os livros da Fernanda Torres, as crônicas dela são muito boas. E nós temos também o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve crônicas humoristas, então é fantástico os livros do Luiz Fernando Veríssimo. Se você não conhece, procure conhecer porque valem muito a pena. O segundo gênero literário que nós temos é o lírico. O gênero lírico é em verso, claro, e ele geralmente é onde o autor expressa os seus sentimentos em forma de poesia. É poesia, galera. Agora você me pergunta, João, quais poesias você indica? Shame. 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 Eu não leio poesia. Eu não gosto muito de poesia. Shame, né? Pois é, uma coisa que eu tenho que mudar muito esse fato de não gostar de poesia, mas enfim, eu acho que eu não sou tão sensível assim quanto eu deveria ser. Até mesmo porque eu não vejo sentido em poesia, mas enfim. Eu tenho algumas coisas aqui pra indicar pra vocês de poesia que eu acho bacana. E assim, é o João Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, todo esse povo brasileiro aí que escreveu poesia e tal, eles eram bem bacanas, assim. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E por último, mas não menos importante, nós temos o gênero dramático. O gênero dramático são textos escritos para serem encenados. Eles são peças teatrais, são roteiros e tudo mais. Eu tenho aqui um dos roteiros que é os meus favoritos ever, um dos melhores da vida, que é o Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino. É o roteiro original do filme. E galera, é muito amor, ó, pra vocês verem como é um roteiro e tudo mais. E eu posso citar aqui também um grande expoente do gênero dramático, que foi William Shakespeare. Quem não conhece William Shakespeare, galera? Romeu e Julieta, Otelo, Hamlet, A Megera Domada, que é um dos meus... que é uma das minhas peças favoritas, que é a história do Petrúquio e da Catarina, que inspirou aquela novela O Cravo e a Rosa. Enfim, e no gênero dramático nós temos algumas subdivisões, a tragédia, a comédia, temos o Édipo Rei, que é um teatro grego muito antigo, que você com certeza já deve conhecer, a história do Édipo, que acaba, por circunstâncias do destino, matando o próprio pai, casando com a própria mãe, a Jocasta. Teve até uma novela da Globo, uma vez, eu acho que muito tempo atrás, que tratou sobre isso, sei lá. Enfim, esses são
os gêneros literários e alguns subgêneros que eu quis falar aqui pra vocês. Por que eu disse que eu me enganava muito antes de ter essas aulas? Porque, como eu falei, eu achava que cada tipo de livro, cada ramificação era um gênero. E não. Os gêneros são romance, novela, conto, épico, crônica e tudo mais por aí afora. Agora nós temos as ramificações, que aí sim, nós temos biografias, romance erótico, romance policial, romance histórico e por aí vai. Bom, galera, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se acharam legal, dá o curtir aí, me fala aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre isso. E me diga aqui embaixo qual o seu gênero narrativo favorito e seu subgênero favorito. E vamos conversando por aqui, ok? Até mais, tchau!